Olá, tudo bem? Hoje a nossa reflexão é como superar críticas. E esse texto foi adaptado de uma conexão minha do LinkedIn do Eberson Terra. Primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a questão do conflito. Nós sabemos que os conflitos eles são inerentes das sociedades humanas. Onde quer que nós estejamos, nós vamos nos deparar com os conflitos. E o conflito nada mais é do que uma divergência de opinião, de uma divergência de atitude, de uma divergência de ideia, de crença. É uma divergência em relação ao contexto que você está vivendo, a outras pessoas ou a alguém. Então, o conflito ele faz parte das relações humanas. E eu quero citar aqui um tipo de conflito que a Bíblia fala que foi entre Acabe, Josafá e Micaías, que era profeta. Josafá e Acabe eram reis. E Acabe ele queria empreender uma guerra, pediu aliança com Josafá, pediu todo o apoio dele e eles estavam conversando a respeito disso, tentando chegar a uma conclusão a respeito se era para eles empreender essa guerra ou não. Foi quando Josafá teve a brilhante ideia de dizer assim: será que existe algum profeta da parte do Senhor que possa nos orientar, nos auxiliar e nos dar uma luz, uma direção a respeito disso? E Acabe disse: tem sim, tem mais um. E ele já tinha chamado 400 profetas que um a um foram falando a mesma coisa. Dentro daquela bolha social, eles iam um falando para o outro: olha, tu diz que vai ser tudo ok, que vai ser tudo bem, que eles vão vencer, que vai dar tudo certo. Mas esse único profeta que foi Micaías, que faltava ser chamado, ele chegou até Acabe, Josafá, e disse: não, você não vai se dar bem não, você vai morrer nessa guerra. E eu vou te dizer mais, não tente fazer isso porque você não vai ser bem sucedido. E Acabe simplesmente disse para Josafá: esse profeta aí eu não gosto dele, não vou com a cara dele, eu fico indignado com ele porque ele só me critica, ele só fala mal a meu respeito. E essa postura de Acabe é uma postura um tanto perigosa diante das críticas, porque discordar da opinião alheia é mais que natural. E esse exercício, quando realizado de maneira correta e sem juízo de valores, leva à evolução intelectual. Por que evolução intelectual? Porque uma pessoa que trabalha as suas emoções, que tem inteligência emocional, consequentemente, ela tem uma evolução intelectual, ela tem uma forma de pensar diferenciada. O conflito, ele é o debate saudável sobre ideias. E enquanto não se torna um confronto, ou seja, uma tentativa de imposição de ideias sobre as do próximo, ele é bem-vindo no ambiente. Criticar é a expressão de um julgamento alheio realizado, muitas vezes em cima de um possível confronto ou um conflito mal resolvido. A crítica ela possui duas óticas e duas posições. Ou ela é construtiva ou ela é destrutiva. E esse ato de criticar também ele pode gerar em nós dois tipos de comportamento, dois tipos de postura. Eu posso, diante da crítica, manter um comportamento de defesa, simplesmente ignorando a crítica, dizendo: é uma crítica destrutiva, a pessoa está com inveja, está com ciúme, não sabe o que diz, só me critica, que nem a Acabe falou. Ou eu posso ponderar e refletir corretamente sobre a situação. E em qual dessas circunstâncias a gente se encontra? Será que nós estamos sempre analisando a crítica? Não quero saber, sempre fala mal de mim, sempre tem pontos contrários, é do contra? Ou será que nós estamos refletindo sobre a situação? Então esse é um ponto para a gente pensar sobre qual a nossa postura diante das críticas. Qual a nossa postura em relação às críticas? Ter uma atitude madura
para recebê-la e saber exatamente o que fazer com elas, saber lidar e até reverter críticas ruins é muito importante para manter a nossa imagem sem arranhões. Alguns pontos nós vamos observar, são 5 pontos na verdade, que nós vamos precisar refletir em relação à nossa postura diante das críticas. E o primeiro deles é que nós precisamos fazer uma reflexão interna. Quando uma crítica é expressada, quem a recebe necessita refletir, não apenas sobre seu conteúdo, mas sobre o contexto em que ela foi feita, porque é comum que fiquemos surpresos e até desapontados com um feedback negativo, mas ter maturidade suficiente para refletir sem juízo de valor, sem envolver questões emocionais e principalmente com imparcialidade é a primeira etapa para entender e reverter o sentimento de quem está criticando, antes de qualquer resposta imediata, porque nós somos tendenciosos a logo responder. Então reflita sobre a situação e pergunte detalhes dos motivos que levaram a pessoa a ter aquela visão, ok? Um outro ponto é revertendo essa percepção. Nós precisamos reconhecer o erro a partir de uma crítica e esse é o primeiro passo para conseguir a reversão. Após essa reflexão interna, quando a gente identifica os reais motivos que geraram a crítica, como os comportamentos, atitudes não aceitos pelos nossos pares ou pelos colegas, então é necessário trabalhar a reversão. E a honestidade, principalmente a humildade para assumir o erro, formam a chave para recomeçar a conversa e o feedback dado anteriormente. Então, obviamente, se a crítica ela foi bem explanada, tendemos a ignorá-la. E aí onde mora o perigo da geração de um rótulo contra você. Porque se a gente ignora a crítica, a gente vai continuar fazendo a mesma atitude ou fazendo o mesmo tipo de comentário, tendo o mesmo tipo de postura e vamos findar sendo rotulados por isso. É importante, então, demonstrar boa vontade, principalmente atitude prática que desfaça qualquer viés ou preconceito criados. Se explicar sem nenhuma atitude concreta poderá ser interpretado como apenas uma defesa vazia. E nós não podemos ter esse tipo de comportamento, uma defesa vazia, ou simplesmente ignorar as críticas na nossa direção. Precisamos refletir sobre elas, né? E fazer a reversão dessa percepção negativa, seja mudando a nossa postura, atitude ou explicando para a pessoa de fato o que ocorreu. O terceiro ponto é reconstruindo pontes e parceria. Então, tudo aquilo que foi afetado pelas atitudes, pelos comportamentos, precisa ser reparado. Então, é necessário boa vontade das pessoas envolvidas para que isso ocorra. O quarto ponto é retomar a sua imagem. A pior herança de crítica mal compreendida ou até ignorada é a criação de um rótulo. Quando uma pessoa não cura a ferida aberta por uma crítica, sua imagem inevitavelmente ficará arranhada. E mesmo que a retomada de sua imagem tenha sido realizada e você tenha aprendido com a crítica, revertendo isso na prática, é possível que ainda existam resquícios de preconceito causados pelo rótulo gerado na época. Não existe receita de bolo para a reversão desse rótulo e apenas ações e exemplos de novos comportamentos podem naturalmente demonstrar o contrário às pessoas. O quinto e último ponto é vencendo o preconceito em situações futuras. Para quem já foi rotulado por uma vez ou por uma crítica,
o cuidado deve ser sempre redobrado para que nenhum escorregão volte a ocorrer. E a repetição de uma atitude que lembre um comportamento já criticado, mesmo após muito tempo, traz novamente à tona toda a experiência vivida. E nesse caso, o rótulo pode voltar a ser ativado. Então, foi o que aconteceu com Acabe. Várias vezes Micaías já tinha dado o parecer crítico dele, falado qual era a vontade de Deus para ele. Então ele acabou rotulando Micaías como um profeta que falava só mal dele, que só criticava. E nós não podemos ter esse tipo de atitude. Então vamos refletir nesses 5 pontos para saber lidar com a crítica corretamente. Ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te